meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro girão de notícias, como sempre, recheado de informações. Acabou o tabu, o gigantão da colina tá dentro do G4 de maneira definitiva após a 7ª rodada. O Grêmio tomou um gol no finalzinho, eu vá pro Vascaíno, é tudo sofrido, né, cara? Inclusive eu tava vindo do podcast e não tava assistindo, graças a Deus, só vi o resultado, porque se eu fico secando ali o jogo inteiro pra saber o resultado, eu teria ficado com as minhas palpitações aqui. O Genoa, que é a equipe que foi comprada na sua totalidade pela 777 Sporting, foi rebaixado com uma rodada de antecedência. E também, vamos falar agora da expectativa para as próximas rodadas. Temos números defensivos muito bons, inclusive o Vasco igualou a campanha de 2009, onde o Vasco foi campeão da Série B naquela temporada. Enfim, tem muito assunto para a gente discutir, como por exemplo o sistema ofensivo, que tem muito a melhorar. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, antes de começar a trazer as notícias, eu venho te lembrar do nosso sorteio em parceria com a 1xBet. Tá rolando mais um sorteio de 4 camisas do Vascão. E você que quiser participar, corre! Clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra no site da 1xBet, faz um pequeno depósito de R$5, cara, R$5 só. Você vai deixar de participar do sorteio do Vasco, ficar de 5 conto. Tira aí o print desses 5 conto e manda aqui, ó, pro e-mail da gente que tá na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você ainda pode ganhar uma grana bem bacana, porque a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos aí à principal notícia do vídeo, uma notícia muito boa. Depois aí de 38 com 7, 45 rodadas, finalizada essa rodada agora, 44, se não entrasse nessa rodada seria 45, acabou o tabu. O Vasco encerrou a rodada dentro do G4. Ganhamos ontem, dormimos no G4, mas tivemos um jogo agora há pouquinho que encerrava a rodada entre Grêmio e Ituano. O jogo foi fora de casa, o Grêmio vencia por 1-0, e aí nos minutinhos finais, o Vascaíno que ficou secando lá, muitos já deveriam ter desligado a TV já, porra, não é possível, mano. Mas não, o Ituano foi lá, meteu o gol e conseguiu aí deixar o Vasco dentro do G4. O Grêmio, inclusive, fechou a rodada na 6ª colocação, como vocês viram passando aí na tela. O Diego Souza é artilheiro da competição com 4 pontos. E vale aqui uma ressalva. O Ituano é o mesmo que ganhou do Bahia e agora empatou com o Grêmio. Ou seja, é um time que está ali no meio da tabela, salvo engano, é o 8º colocado. Está próximo do Grêmio da gente ali. E é um time que tem dado trabalho contra os principais adversários. Se ele consegue esse nível de performance contra as principais equipes, se ele engrenar uma sequência de resultado contra as equipes menores, ele pode dar um trabalhinho e brigar na parte de cima da tabela, beleza? Mas, enfim, acabou-se o tabu. Se sair do G4 nas próximas rodadas, vai parar de ficar repetindo esse não sei quantas rodadas não entra, então acabou. O próprio Zé Ricardo batia muito nessa tecla de peso na mochila, a gente não tem que carregar isso, enfim, então graças a Deus esse problema agora foi sanado. Agora, pra gente que tava na ansiedade, tem que entrar no G4, também não adianta nada entrar no G4 agora, na 7ª rodada, e na 38ª rodada, que é o que vale, o Vasco fica fora. Então foi bom para acabar com essa pressão de ficar repetindo, tantas e tantas e tantas rodadas não entra, e também dá um pouco de moral pro grupo. Ganhou do Bahia, time na ponta de cima da tabela, um adversário que o Vasco vinha tendo resultados ruins nos últimos momentos e agora consegue consolidar isso dentro do G4. Tem um jogo quinta-feira contra o Guarani, o Vasco pode ter até 3 desfalques por jogo, já confirmado o Nenê e Yuri Lara pelo 3º cartão amarelo fora, o lateral direito Gabriel Dias é uma possibilidade importante
de desfalque. O Vasco precisa muito ganhar esse jogo. Saiu agora, inclusive, a primeira parcial. Já tem 25 mil ingressos vendidos para o jogo de quinta-feira lá em Manaus. Torcer para a torcida do Vasco acabar de comprar os ingressos e lotar o estádio. E depois tem Brusque e Grêmio em São Januário. Então o Vasco tem uma sequência aí para conseguir essas vitórias. Quem sabe, se ganhar os 3 jogos. Outro resultado importante que é um jogo contra o Grêmio, confronto direto. O Vasco pode talvez até assumir a liderança. E caso não assuma, pelo menos se consolida ali dentro do G4. Então essa sequência de jogos agora é muito importante para o gigantão da colina. Só uma pincelada aqui a respeito de sistema defensivo que eu falei no vídeo anterior. Vou deixar passando para vocês aí na tela. O Vasco igualou a campanha de 2009, que foi a campanha onde o Vasco foi campeão da Série B. As outras vezes, inclusive, o Vasco subiu sem ser campeão. O Vasco só tomou 3 gols em 7 jogos até aqui, assim como foi também em 2009. E olha que contraponto, ano passado, a essa altura, o Vasco tinha tomado o triplo de gols. Em 7 rodadas, o Vasco já tinha tomado 9 gols. Se tem uma coisa que a gente pode dizer que esse time, comparado ao time do ano passado, é melhor, é o sistema defensivo. Ofensivamente, o Vasco ainda deixa muito a desejar. E para não ficar só nas minhas palavras, falamos tanto de G4 aí, vou deixar com vocês o Zé Ricardo comentando a importância de agora sim o Vasco ter entrado no G4 e quais são os próximos passos. Já que entrou, é se manter, correr atrás da liderança. Com vocês, Zé Ricardo. Números, né? Estatística, a gente tem que avaliar e respeitar as estatísticas até certo ponto, mas, como eu falei aqui, eu vou repetir porque não é agora que a gente entrou. Esses números, muitos desses números não diz respeito ao processo que acontece a partir de 1º de janeiro de 2022. Né? Então, a gente não pode levar nem as questões positivas nem negativas para a gente não carregar uma mala tão pesada como a gente já carrega. Mas que para todos nós é um privilégio. É o que eu passo diariamente para os atletas, o privilégio que é estar vestindo uma camisa do Vasco da Gama, defendendo as cores do clube, e num ambiente tão salutar, dentro da competitividade que é entre eles, um ambiente tão salutar que é o dia a dia do nosso CT lá no Moacir Barbosa. Então, a gente sabe onde quer chegar, a gente sabe onde é o nosso destino, mas a gente tem que construir essa estrada. E essa estrada vai acabar lá em novembro. Não adianta a gente ficar colocando peso na nossa mochila, na nossa mala, porque senão vai ficar mais difícil esse caminho. E é o que eu passo para eles o dia a dia, focar no que a gente pode controlar, porque o que a gente não controla, não tem como. As críticas vão vir, os elogios vão vir. É a gente se sentir equilibrado nesses 2 momentos, que certamente a gente vai estar no caminho certo. Bom, galera, agora vamos virar a chavinha e vamos falar o contraponto do que eu elogiei no primeiro bloco. A defesa ia muito bem, mas o ataque do Vasco ainda deixa muito a desejar. Quando ganha, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. Quando empata, 1 a 1, 1 a 1. E chegamos a ter mesmo um 0 a 0. 7 jogos, o Vasco tem 6 gols marcados. Podemos dizer de contrapartida que pelo menos um golzinho todo jogo o Vasco deixa. A exceção foi o jogo entre Vasco e Chape naquele dilúvio, naquele polo aquático todo lá em Chapecó. E o Zé Ricardo foi perguntado: como fazer agora para melhorar o sistema ofensivo, para esse time criar um pouco mais e melhorar, e também a torcida não sofrer tanto no banco de reservas, com esse 1 a 0 e aquele sufoco até o final. Exatamente, Diogo. Boa noite. As exigências são essas, não tem jeito, né? A gente vai criando uma situação, as exigências vão aumentando. Certamente eu não fico tranquilo no banco com aquele 1 a 0 até o final, né? Eu gostaria que fosse mais. Mas pode parecer só uma estatística, mas hoje a gente estava conversando com o Eduardo Húngaro, ele falou, são 44 vitórias nessas 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, 21 delas por 1 a 0. Então não é só o Vasco que está tendo essa dificuldade que é jogar, que às vezes é passar por uma barreira do adversário, ou às vezes defender o resultado. Tomara que a gente consiga evoluir. Certamente é um dos nossos pontos mais sensíveis e aqui a gente precisa trabalhar, não tenho a menor dúvida disso, mas eu acho que nós estamos caminhando, às vezes parece que alguns passos maiores, outros passos menores, mas de uma forma geral é importante vencer jogos como esse, contra uma equipe grande como a equipe do Bahia, porque fica mais fácil certamente para a gente corrigir os atletas e corrigir a nossa equipe. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo.
Graças a Deus aí o Vasco tá dentro do G4, engata aí a segunda vitória consecutiva, tem uma sequência de praticamente 3 jogos em casa, considerando o jogo do Guarani, que é em casa, não é em São Januário nem no Rio, mas a torcida é toda do Gigantão da Colina, então o Vasco tem uma boa possibilidade de se consolidar aí nessa Série B. E, inclusive, é tópico pro vídeo seguinte, nós vamos falar aí a respeito de 777 Sporting, inclusive uma situação aí meia chata, né, para 777. O Genoa, que foi a equipe que eles compraram, foi rebaixado com uma rodada de antecedência. Eles perderam agora ontem, né, o jogo foi pela manhã, para o Napoli, que era o terceiro colocado do campeonato. Não sei em colocação ele tá, se ele passou o segundo, mas a equipe do Genoa, com uma rodada de antecedência, foi rebaixada. Ele até tem como na última rodada conseguir chegar ao número de pontos do primeiro time fora da zona, mas no critério de desempate, primeiro em número de vitória, eles não chegam mais. Então o Genoa está rebaixado com uma rodada de antecedência. O que isso tem a ver com o Vasco da Gama? A gente não tem como dizer aqui. Uma coisa é o Genoa, outra é o Vasco e outra é a 777, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, Vasco, tamo junto. Valeu, fui!